Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Evandro e esse é o Matematicando com Evandrão. Nosso assunto então da aula de hoje é Introdução à Trigonometria na Circunferência. Temos que lembrar de alguns conceitos básicos, então, primeiramente. Então, comprimento de uma circunferência. Como calcular? Primeiro temos que lembrar que essa distância que vai de A até B é chamada de diâmetro, certo? Muito bem. E lembrarmos também que se pegarmos e calcularmos o comprimento C dessa circunferência e dividirmos por este diâmetro, nós sempre vamos encontrar o valor π. Ok? Muito bem. Então vamos continuar o nosso cálculo na demonstração da fórmula de obtenção do comprimento de uma circunferência. Como proceder? Então nós vamos ter que o comprimento dividido pelo diâmetro. Mas quem é o diâmetro? O diâmetro, lembrando que essa medida que vai deste ponto O, conhecido como centro da circunferência, até o ponto A é chamado de raio. Então eu tenho que o diâmetro ele vale 2 raios. Então vou trocar por 2 vezes o raio, igual a π. Aqui nós vamos multiplicar cruzado, temos uma igualdade de duas razões, né? Uma proporção, e esse é o procedimento. Então, comprimento vezes 1, comprimento, e 2r vezes π, obtemos 2πr, que é a fórmula do comprimento de uma circunferência. Ok? Muito bem. Já sabemos então como calcular e como obter o comprimento de uma circunferência. O próximo passo, conceito de arco de circunferência. O que seria o arco de uma circunferência? Aqui nós temos uma circunferência com alguns pontos destacados. Ponto A, ponto B e ponto C. Observem que os pontos A, B e C estão ligados aqui. Está destacado, ok? Pegamos um pedaço do arco total. O que eu quero chamar a atenção aqui é como chamar este arco ABC através do símbolo. Então aqui nós damos o nome de arco ABC com um arco em cima. E a este outro arco, né, ele tem início em A, ele passa por D e ele termina em C. Damos o nome então de arco ADC, desta forma também, ok? Aqui seria isso então, quanto a arco de circunferência. Quanto ao ângulo central, o que seria um ângulo central? Observem aqui que também nós temos destacado esse arco que vai de A até B, ok? Então nós temos aqui um ângulo central chamado de alfa, certo? E esse ângulo central ele tem correspondência com a medida de um arco. Sempre que eu abrir um ângulo, né? Que eu abrir um ângulo aqui, eu vou formar uma abertura de arco na circunferência. E essa abertura aqui, ela tem relação com aquela abertura de lá. Tem a mesma medida, ok? Então nós temos aqui medida do ângulo AOB. Observem que mudou a simbologia. Antes era arco ABC. Agora é medida de ângulo. Este ângulo ele começa em A, ele se forma em O e ele termina em B. Por isso, medida do ângulo AOB com o chapéu aonde ele se forma. Então nós temos que essa medida aqui do ângulo AOB, ele tem o mesmo valor do ângulo central alfa. Obtemos assim então a medida do ângulo AOB através do ângulo central. Ok, pessoal? Para fixar o conteúdo, proponho nós resolvermos então 2 exemplos aqui acerca do assunto. Exemplo 1. Determine o comprimento de uma circunferência de diâmetro igual a 8 centímetros. Primeira coisa que nós temos que observar. Se o diâmetro tem 8 centímetros, lembrem que o diâmetro vale 2 vezes o raio. Então quer dizer que o raio 2 vai passar dividindo, o raio tem medida de 4 centímetros. Perfeito. Segunda observação a ser feita. O comprimento
a fórmula é 2 vezes π vezes raio, certo? Muito bem. Só que aqui nós já temos o valor do raio. Então basta substituir 2π vezes 4, comprimento igual a 4 vezes 2, 8π centímetros. Muito bem. E obtemos então o comprimento dessa circunferência. Já no exemplo 2, nós temos um exemplo mais bem elaborado. Vejam só. Uma roda mede 5 centímetros de raio. Quantas voltas completas a roda dará num percurso de 3,14 metros? Observem que aqui já é fornecido o valor do raio e não do diâmetro. Então, né? Comprimento igual a 2 vezes π vezes raio. Esta é a fórmula que nós temos que utilizar, né? Muito bem. Só que tem um detalhe. O percurso está em metros. Então, lembrem que 3,14 metros equivale a 314 centímetros. Temos que fazer essa mudança aqui. Deixar todas as unidades em centímetros, certo? Muito bem. Agora eu posso já me utilizar. Qual é o comprimento que a roda vai percorrer? Percorrer em linha reta, assim quer dizer, ó, tá? Vai percorrer um comprimento de 314 centímetros. Essa roda ela vai girando, 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 né? Até chegar lá no final, né? Então a minha pergunta é: quantas voltas completas nessa roda vai dar aqui, né? Até chegar nos 314 centímetros. Essa é a pergunta. Muito bem. Então, qual é o percurso? É 314 centímetros. Muito bem. Esse é o comprimento que a roda tem que girar. Igual a 2 vezes π vezes o raio, que é 5 centímetros. Muito bem. Então nós temos aqui, centímetro até, nós vamos acabar simplificando. Então nós vamos ter 314 igual a 5 vezes 2, 10π. E lembrando também, pessoal, que esse π, ele tem um valor aproximado de 3,14. Ok? Então nós vamos fazer essa mudança aqui também. Nós vamos substituir esse π por 3,14. Então, vezes o 3,14. Observem o seguinte. Nós vamos ter... E vezes o número de voltas. Esqueci de colocar aqui, ó. Vezes n. Eu não sei quantas voltas isso vai dar. Então, eu tenho 314 igual a 10 vezes 3,14 vai me dar 31,4 vezes o número de voltas. Então, eu tenho 314 dividido por 31,4 é igual a n, que é o número de voltas. Assim sendo, n é igual a 10 voltas completas nessa roda. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas completas nessa roda para obter, né, o percurso de 314 centímetros. Ok, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, né, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Aquele abraço!